Tem a necessidade de ligar a câmera agora para essa videoconferência? Não, não, só se vocês quiserem participação, mas para vocês estão Uhum. ouvindo, tá ótimo. Se vocês quiserem participar, Eu estou conseguindo te ouvir e te ver bem aqui. Ah, legal, então tudo bem. Que acho que não vai ter nem apresentação, vai ser só o bate-papo. Tá certo, então. Obrigada, Ronaldo. Tá ok, Lorena, obrigado aí, boa tarde. Bom trabalho aí. Boa tarde, Bahia. Olá, boa tarde. Tudo bom? Consegue Sim. me ouvir direitinho? Sim, som e imagem aqui está perfeito. Áudio. Aqui também, som e imagem perfeito aqui. Que bom, então. Tá ok, então. Obrigado aí, boa tarde, bom trabalho. Obrigada, para vocês também. Tchau. Alô, 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 alô.
Alô, alô. Alô. Alô, alô. É só quem?
Oi, estão me ouvindo? Alguém? Boa tarde. Sim, estava fechado aqui o microfone nosso. Moacir falando aqui, você não está me vendo, mas sou eu mesmo. Como é que tá aí, querida? Tudo bem? Aqui, tô aqui, ó. Eita, Tudo nós. ótimo. Ah, agora eu Tudo tô bom, vendo e querida? ouvindo. Só esperar que Tudo a câmera bem, tá aqui tudo pendurada ali no certo, vendo barbante e ali, pera aí um ouvindo bem. pouquinho. Tá. Lembrando aqui os velhos tempos, Milena. Tudo certinho aqui, sua imagem tá ótima. Para você também acho que tá chegando bem, né? Toda a minha beleza tá chegando aí, né? Tudo certo. Falou, Milena. Brigadão. Beijo, querida. Obrigada. Outro, tchau.
Boa tarde, pessoal. Bom, mais uma vez estamos aqui no Departamento Nacional. Eu pedi essa reunião técnica para que a gente pudesse conversar sobre o nosso encontro que vai acontecer na semana que vem, o colóquio, que será aqui no Rio, de 13 a 17. E a ideia era que a gente pudesse fazer os últimos ajustes, tirar as últimas dúvidas. Aqui a gente tem o José Maria, a Márcia deve estar chegando também para essa reunião, para participar com a gente. E o que eu tinha, né, mais para começar essa conversa com vocês é para lembrar, né, em primeiro lugar, algumas questões administrativas, né, operacionais aqui do nosso encontro. A gente deve reforçar essa informação por e-mail para vocês, também que segunda-feira, às 8h20, um ônibus deve estar saindo do hotel para vir para o Departamento Nacional. Os outros detalhes a gente vai acertando ao longo do nosso encontro, tá? Nos outros dias, como vai ser, né? Mas essa informação era só para deixá-los mais tranquilos em relação a esse primeiro deslocamento na segunda-feira. Bom, eu queria fazer uma breve retrospectiva aqui do que a gente tinha combinado em relação aos grupos de trabalho. Esse encontro tem mais essa proposição para que a gente possa se alinhar e fechar aí os últimos detalhes desses GTs, né? Espero que todos estejam presentes aí, todos os GTs pelo menos tenham algum representante, para que a gente possa conversar um pouco mais e aí o grupo, para que a gente possa pensar se ainda tem alguma coisa que a gente pode fazer entre hoje e amanhã, né, para preparar esse encontro, né? Bom, os grupos de trabalho, eles estão organizados separados. Ficou um grande grupo, né, que vai discutir a questão do programa de qualidade, né, e regulamento para a rede SESC de bibliotecas. Esse grupo tem um esboço que a gente está trabalhando. Eu botei até no grupão esses dias, assim, que eu estava, aliás, no grupo de WhatsApp, né, que está discutindo esse assunto, que as conversas surgiram questões bem transversais, as temáticas, a estrutura que foi proposta, muito bem colocada, por sinal, pelas colegas aí, Conceição, Daniela, Munuzaki, e a Paula também, né, fez algumas sugestões. A Conceição abriu aí para vocês, deixou que vocês fizessem as sugestões, as colocações. Eu não sei se Conceição estiver assistindo a gente e quiser falar alguma coisa sobre essa proposta, sobre o andamento, né, desse trabalho, se tiver algum detalhe, alguma necessidade a mais. Eu tentei fazer para cada grupo uma pequena pauta, uma proposição dentro daquilo que vocês já desenvolveram, para que a gente possa ter um olhar bem direcionado no momento do encontro. A gente vai ter uma agenda bem apertada para o volume de coisas que a gente tem para discutir, né? A gente tentou não colocar, né, nada muito justinho, né? Por exemplo, para vocês perceberem, assim, as apresentações de vocês vão ser em um turno para que a gente possa debater com os grupos e tal, mas a gente vai ter um ano, quem dera, um dia para poder fazer essa preparação, né, do que a gente está pensando em desenvolver, né? Eu acho que cada grupo tem que fazer esse alinhamento, traçar uma proposição, né, para que seja desenvolvido nesse dia, e também as metas a médio a curto e médio prazo, para que a gente não se perca, né? O que a gente consegue consolidar até o final do encontro e o que a gente vai fazer a partir do encontro, né? Então, esse grupo que está discutindo o programa de qualidade, regulamento para a rede SESC de bibliotecas, tem um esboço, né, do modelo. É importante que vocês tenham lido, eu coloquei inclusive na pastinha de vocês lá, um apanhado com os diálogos que surgiram nesse período. Tem
a questão do conceito de biblioteca, no contexto do SESC, do SESC não, gente, no contexto do século XXI, biblioteca nessa modernidade, né, no tempo em que nós vivemos, o que a gente espera de biblioteca, surgiu questões relativas a livros digitais, a modelos de gestão e tal, que são questões que atravessam, né, a temática, todas as temáticas que estão lá naquele esboço, né, e que são importantes que a gente discuta para que a gente possa avançar de uma forma bem consciente. Eu estou tentando abrir aqui, a tela fechou. Vocês aguardem só um momento, por favor. Desculpa. Eu queria relembrar aqui quais são todas as questões. A tela... Ele fechou meu arquivo. Então, assim, as questões que surgiram são questões muito transversais, né, que vão abranger todos vocês, todos os assuntos. Aquele esboço lá do programa, né, ele vai ser... Não precisa mostrar essa tela, não. Pode deixar a câmera em mim. Se estiver mostrando, não precisa mostrar a tela, não. Acho que aqui está bloqueado. Então, assim, o esboço, aquele esboço, ele abrange toda a nossa produção inicial, a princípio, né? Acho que a gente pode dizer assim, porque ali está separado por tipo de biblioteca, quais são as políticas, né, que a gente precisa para a Rede SESC, as diretrizes para a Rede SESC e muitas outras coisas que estão lá. E, assim, conceitos gerais que surgiram nessa conversa, como eu disse, foi a ideia, o conceito de biblioteca no século XXI, né, um instante. Desculpa, pessoal, é porque o Google Drive aqui está bloqueado no computador, eu estou abrindo no celular para poder a gente conversar. Pode. O Zé está aqui, ele vai fazer uma ponderação com relação... Pode pegar, Zé. Eu postei uma foto agora. Tinha algumas pessoas no grupo pedindo o link para ver a reunião, para assistir a reunião via internet. Eu postei uma foto agora que tem o link. Eles vão ter que só copiar essas informações. Agorinha eu fiz isso. Tá? Bom, então, é isso. A gente precisa definir, pensar. Eu deixei um arquivozinho na pasta que chama diálogos. Esses arquivos, tem 2, se vocês pesquisarem. Quem tem o link lá do Descentralizar e Aproximar, tem 2 arquivos de diálogos, que foram os grupos que eu achei mais necessários. Tá, fazer esse apanhado para que a gente pudesse se organizar, que tem um de gestão do conhecimento e o outro do grupo de programa de qualidade. Então, surgiram temáticas que são importantes. Nesse link do diálogo do programa de qualidade, do GT Programa de Qualidade, eu deixei vários links na abertura de textos que a gente referenciou para vocês lerem, que seriam importantes. Então, acho que essa é a hora, se alguém ainda não leu, né, as diretrizes gerais do SESC, as diretrizes do quinquênio, o projeto Biblioteca SESC 21, a proposta do Descentralizar, né, dessa segunda fase, como a gente está se referindo a esse trabalho do GT, a gente está tratando dela como se fosse uma segunda fase do projeto Biblioteca SESC 21. Então, assim, se alguém ainda não leu esses documentos, né, é importante que vocês venham, gente, preparados para esse encontro,
não vai ser o momento em que vocês vão ficar sentadinhos, né, ouvindo e alguém injetando informações em vocês. Todas as informações que precisavam ser injetadas, elas precisam se reproduzir. A gente tentou fazer isso durante esse período. De setembro até aqui, a gente vem trabalhando, fazendo algumas reuniões com os grupos, né, e fornecendo informações, tentando discutir, fazendo provocações boas, digam-se de passagem. Essa semana alguém colocou lá no grupo dizendo, olha, se a biblioteca é centrada nas pessoas, por que né, a gente tem esse conceito do lugar, né, do espaço, enfim. Boas provocações, acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir, para que a gente possa, de verdade, refletir sobre o nosso fazer, né? Sobre as nossas ações e como é que a gente quer se colocar. Então, assim, gente, por favor, leiam todos os textos, todas as informações, cheguem aqui preparados, né, com sangue nos olhos, fervendo, porque a gente tem muito trabalho para fazer na semana que vem. E vai ser, né, um trabalho bem interessante. Então, assim, estejam dispostos para essa discussão, né? Então, eu queria frisar isso para todos os grupos. O GT de Gestão do Conhecimento tem uma proposta aí já de uma apresentação mais encaminhada para discutir, para apresentar, explicando, né, e tal, todo o trabalho. Não sei se tiver alguém aí de gestão do conhecimento que queira já dar alguma dica, chamar alguma atenção, pedir mais alguma informação. A gente fez alguns levantamentos com vocês, que é importante que vocês também tenham. Quem ainda não respondeu aquele levantamento de informações, se puder ir lá, dar uma olhadinha. Não é um questionário longo, a gente consegue responder ele em 10 minutinhos. É importante para que a gente possa fazer uma análise mais global do cenário da rede SESC de bibliotecas, tá? Bibliotecas escolares. Você quer falar um pouco? Como foi? Como está indo? Se tem alguma coisa ainda que queira... Eu acho que a gente caminhou bastante. Acho que a gente vai chegar aqui para uma discussão assim, não vai chegar mais cru. A gente já discutiu bastante coisa, a gente estava finalizando no processo de finalização dos textos para a criação desse documento. Para os que ainda não participaram, que não participaram tanto, né? Então, que dê uma pesquisada no que a gente fez até agora, para que venham também colaborar no dia. Esse último encontro, infelizmente, eu não pude estar presente, né? Porque, enfim, foi marcado uma reunião daquelas que você não tem como fugir, mas eu sei que foi também produtivo. Eu avalio assim, foi esse tempo que a gente do grupo foi bem produtivo, a gente conversou bastante, a gente tirou tem várias coisas boas que a gente tirou dali, e eu acho que a gente vai chegar num momento bom para fazer o trabalho aqui na semana, vai ser um momento bom para a gente finalizar, né, esse trabalho que a gente fez, essa discussão que a gente teve durante esse período. Então, é isso que você falou, chegar aqui com essa vontade, com essa disposição, para a gente finalizar o que a gente fez nesse período até agora, né? Mas acho que a gente caminhou bastante, acho que a gente... Só, né, esse pessoal, então, as pessoas que participaram um pouco, que não participaram, que venham com esse empenho, com essa força para a gente, para nos ajudar também a finalizar esse processo aí. Acho que é isso. É isso. Eu acho que o grupo de bibliotecas escolares foi o que conseguiu avançar bem, né? Foi bem legal, desde o princípio engrenou, e ele já está com produção bem avançada, viu, pessoal? Para os outros grupos, para a gente ficar aí tensos e tentar acompanhar, alcançar a produção desse grupo. Nós vamos ter ainda, só para poder fechar aí o levantamento dos grupos. O grupo do Informa ainda tem uma questão. Eu queria ter feito uma reunião com vocês, com esse grupo, essa semana, para a gente poder alinhar. A gente não conseguiu, mas tem um roteiro já de um questionário que foi proposto pelo Felipe, está no Drive também. Acho que só a Kátia e o Felipe responderam. Aliás, hoje é aniversário do Felipe, parabéns.
Felipe de Mossoró, não, perdão, Felipe de Caicó, faz aniversário hoje, eu botei no grupo, viu? Depois vocês deem parabéns para ele. Então, assim, tem lá um roteiro e é importante que vocês deem uma olhada nesse roteiro para quem está participando do grupo, para quem está chegando nesse grupo agora, que acho que tem umas 2 pessoas. Tem uma discussão, a gente, antes de chegar a esse roteiro, esses questionários, a esse questionário, que tem umas 42, 43 perguntas, a gente discutiu um pouco sobre o conceito, sobre documentos, né, documentos e ideais sobre sistemas, mas foi pouco. Né, foi assim, bem superficial, a gente encarou logo o Informa e começou a discutir as questões do Informa, aquele questionário foi proposto e a gente fez um levantamento ali de algumas funções do Informa, né, de atribuições que um sistema de gestão para a gente seria importante, gestão de bibliotecas, seria importante ter. Né? E vocês podem ir até lá e agregar um pouco mais essas informações, porque assim, toda essa preocupação que a gente está tendo de antecipar essas discussões é para que a gente não tenha que se concentrar naquele dia e lembrar de tudo de uma vez, para que a gente se prepare. Então, assim, venham com suas cadernetinhas, né, o bloquinho do lado, anota as situações, seja do seu grupo ou seja de outro, né, porque esses grupos eles vão se misturar, eles vão se envolver, eles vão cruzar, um vai cruzar o caminho do outro, porque todos estão em função da rede SESC de bibliotecas. Então, assim, lembrou de alguma coisa que é interessante, que é importante para a rede, né? Ainda que você não seja do grupo do Informa, que não seja do grupo de gestão do conhecimento, ou que não seja do grupo de acervo, né? Ou que não seja de nenhum grupo, mas tem uma situação, traz para a gente, aponta, porque a gente vai discutir e vai tentar, né, trabalhar essa informação para que ela se transforme em conhecimento que nos seja favorável. Então, pessoal, por favor, né, observem lá o questionário, vejam se vocês têm coisas, sugestões a fazer sobre o Informa, todos vocês, e reflitam e tragam essas anotações aí. Anota um em cada folhinha e no dia a gente procura um representante de cada grupo que vai entregando as anotações de vocês, para que todo mundo possa discutir. A gente vai ter durante essa conversa, essa semana de encontro, a gente vai ter um momento em que todos, na verdade, vocês vão estar mais juntos do que separados, né? O primeiro dia a gente vai estar todo mundo junto, todo mundo, né, empenhado nesse trabalho. Nossa primeira pauta é discutir a nossa primeira pauta é discutir missão, visão e objetivos da rede, né, para que a gente possa consolidar esse trabalho e todo mundo passar a caminhar, né, a partir desses conceitos, né. O próprio conceito de biblioteca, essa visão, né, da biblioteca no contexto do século XXI, enfim, todas as questões que vão mudar ou nortear o nosso comportamento, as nossas decisões enquanto rede SESC de bibliotecas, né? E aí na terça-feira é o dia que vocês vão ter em grupos para poder discutir, tá? As temáticas, cada um com a sua pauta para poder argumentar e fazer seu planejamento inicial. A partir de quarta-feira, a gente já começa a reintegrar, né? Os grupos vão apresentar as suas propostas, as suas ideias, né? Socializar, discutir e chegar, né, a uma primeira, não sei se uma conclusão ou uma proposição, tá? Daí para frente. Na quarta-feira, pela manhã, a gente tem o primeiro grupo, que eu acho que é bibliotecas escolares, se eu não me engano, não estou conseguindo ver agora, mas você está confirmando aqui que são as bibliotecas escolares, e à tarde a gente vai fazer um passeio. A gente vai visitar o MAR, o Museu de Arte do Rio, e vai... A Márcia está dizendo para trazer o maiô, já que a gente vai visitar o MAR. Vocês vão ficar, tragam maiôs, né, roupas de banho em geral, vocês vão estar num hotel bem pertinho da praia, tá? Então, assim, a galera tá
planejando aí passear, correr, saltar, né, tomar banho de mar, enfim. Não, gente, eu tô Aproveitem esse momento, que o hotel está num ponto bem tô legal do Rio. brincando, é porque se chama MAR, mas é Museu de Arte do Rio, tá? A gente vai fazer uma visita guiada de 1h30 da tarde até às 4h. Eles vão levar a gente em vários locais que as pessoas geralmente não vão, que os visitantes não vão. Então, eu fico brincando, dizendo para todo mundo trazer a maiô, o biquíni, a sunga, os calções de banho, mas o mar, neste caso, não é o mar do Rei Netuno, né? É o mar do Museu de Arte do Rio mesmo. Bom, pessoal, voltando aqui, só para a gente poder fechar essa programação. Depois a gente vai entrar nesses circuitos, né, de discussão coletiva, né, cada grupo vai ter seu momento lá para poder apresentar, e assim, depois dessa visita a gente retoma essas ações de discussão coletiva até que a gente encerra na sexta-feira, tá? Só para a gente fechar, eu queria pedir para vocês que quem ainda tiver possibilidade de levantar como foi o processo de compras ou como é o processo de compras em cada regional, no regional de vocês. Esse GT fez um levantamento, eu sei que nem todos os regionais responderam, né, mas é uma informação muito importante para a gente pensar. Quem não sabe por onde começar esse levantamento, a Mari fez uma estrutura, né, de questionário, Marilane Hunt, Santa Catarina. Ela fez uma proposta de questionário e ela deixou lá no Maps. Se alguém tiver dificuldade, eu posso mandar para todo mundo depois de novo, daqui a pouco, porque vocês só têm o final de hoje e amanhã para poder fazer isso. E é importante para nos ajudar, né, nesse estudo vou chamar de viabilidade, mas não sei se é essa a palavra, para que a gente possa aprender a encontrar o melhor caminho para esse processo de compras que tem sido tão demorado, né? Então, assim, quem tem os seus processos lá, vão lá, busquem as informações e tragam, por favor, para que a gente possa compartilhar. E leiam todos, não só o GT de política de acervo, mas é importante que todos vocês conheçam o regulamento de licitações do SESC. Né? Beth, isso é administrativo, não somos nós que cuidamos e tal. Legal, nós não cuidamos diretamente, mas sofremos os impactos, né, das regras desse documento. Então, por favor, bibliotecários, auxiliares, colegas, olhem para esse documento, para esses documentos, para essas coisas que impactam a nossa ação. Por mais que não sejamos especialistas, não precisamos ser especialistas no assunto, mas precisamos ter o mínimo de conhecimento para que essas questões que estão para além do nosso trabalho não impactem no nosso trabalho, tá? Bom, fechamos então esse breve roteiro, não vou tomar muito tempo aqui. Queria lembrá-los mais dessas questões dos textos que vocês precisam ler, de que vocês precisam ter essas coisas assim na ponta da língua, né, e debaixo do braço, bem afiadinha essa discussão toda, os documentos embaixo do braço, para que a gente possa ter uma discussão bem profícua, com bastante resultado bem positivo para o grupo, né? Eu não sei se Márcia quer falar mais alguma coisa, eu já falei do horário do ônibus que vai sair. Alguma orientação a mais? Às 8h20. Zé Maria está perguntando se a reserva dele foi feita. A minha reserva do Zé e da Elizabeth eu não fiz. Nós não vamos dormir no hotel com vocês, não sei por que motivo, né? Mas tudo bem. Não, o ônibus vai sair às 8h20 da manhã, né? Para a gente estar aqui às 9h, tudo direitinho, está tudo certinho. Eu gostaria só que vocês, a maioria das pessoas que já responderam aqui, eu agradeço. E quem não respondeu, por favor, é só avisar quantas pessoas estão assistindo, quem está assistindo, para a gente ter controle aqui. Beth, você falou também do programa de qualidade, que para todo mundo já ler a política cultural, ler também o nosso manual, porque a gente vai precisar das orientações de vocês. Mais alguma coisa para falar? Sempre bom, né? Eu sei que Rio de Janeiro faz calor, mas à noite, alguns dias tem chovido, tem feito um fresquinho, friozinho. Então, Marcia, quem não está acostumado com frio, trazer um casaquinho e meias. Mas importante também é lembrar dos presentinhos, né, Márcia? Sim.
os presentinhos. Na verdade, gente, até para falar um negócio desse, posso falar, Beth? Porque surgiu a oportunidade de trocar, fazer tipo um amigo oculto entre as pessoas. Mas não é para trazer presente, não, tá? É para fazer tipo um amigo oculto, cada um trazer alguma coisinha. Surgiu essa brincadeira aí de cada um trazer uma coisa, acho que até R$20, uma lembrancinha característica da sua região para a gente fazer uma espécie de amigo oculto aqui. Não é trazer nada caro, nem um monte de coisas, nem nada disso. É um presentinho só a cada um, que a gente vai fazer um amigo oculto. Eu, Beth e José Maria, vamos comprar alguma coisa aqui do Rio de Janeiro para a gente fazer uma brincadeira no final e trocarmos entre todos nós aqui para a gente levar uma lembrança. Tá? Essa proposta surgiu no grupo, só quando a gente lançou a ideia, aliás, eu peço que vocês se posicionem, por favor, e me informem qual é a decisão de vocês. A gente propôs fazer um amigo. A gente propôs fazer um amigo oculto, a Márcia está dizendo que não é obrigatório, e aí surgiu um tal de bombom de cupuaçu. A Márcia está dizendo que o dela é de castanha, né? Bombom disso, comida daquilo, né? Cachaça, inclusive, e virou, né? Um banquete. Né? Virou um banquete. O que vocês preferem? Digam pra gente aí, essa é só uma brincadeira, a gente quer um momento de integração, eu acho que é legal que vocês possam aí propor as ideias, se preferirem, ao invés do amigo oculto fazer, né, esse banquete, a gente monta, né? Pode fazer as duas coisas também, se vocês acharem legal, a gente faz aí as duas coisas, mas conta pra gente no grupo o que vocês preferem. Outra coisa, quem vai fazer o tour? Posso falar uma outra coisa mais importante, gente? Desculpa, que eu estou me lembrando agora. Ainda não recebi todas as confirmações dos departamentos regionais com o nome de quem vem. E eu preciso confirmar isso até amanhã, junto ao hotel. Então, por favor, quem já sabe que vem, mande um e-mail ainda hoje para mim e para a Elizabeth, sem falta, com o seu nome e o seu CPF, tá? Porque eu tenho que confirmar isso junto ao hotel. Muitos regionais já mandaram, mas eu ainda não recebi de todos os regionais. Na dúvida, eu peço a todos vocês que realmente venham, que já sabem que vêm, para, por favor, confirmar com o protocolo aí do regional de vocês, se já saiu a correspondência, né? Aqui para o Departamento Nacional, e mesmo que tenha saído ou não, por favor, confirmem o nome de vocês e o CPF, tá? Manda para o meu e-mail, para o e-mail da Beth, por favor, porque eu tenho que confirmar amanhã sem falta com o hotel para poder garantir a reserva de vocês lá no hotel no domingo. E o domingo, você já avisou que está aberto a partir das 14 horas no hotel? Não falei não. Então tá, porque a partir das 14 horas você já tem um quarto liberado, quem está liberado. Mas, geralmente, os hotéis no Rio de Janeiro, se você chegar de manhã, pode deixar a mala lá e depois entrar, se for muito cedo. E se for próximo da hora, por volta do meio-dia, se o quarto estiver livre, eles também já liberam o quarto. De qualquer forma, se vocês quiserem já irem direto para o hotel, já tem uma estrutura, tá bom? Mas eu preciso, com certeza, que vocês me encaminhem por e-mail o nome de vocês e o CPF de quem vai efetivamente se hospedar no hotel no domingo. Tá? Obrigada. O CPF também é necessário, gente, para que vocês possam ter acesso à rede aqui no DN. Então, por favor, não deixem de enviar, porque esse processo leva 2 dias para liberar. Então, sim, se vocês enviarem hoje, todos, né? Segunda-feira vai estar liberado para vocês. Se vocês não enviarem, vocês só vão ter acesso à internet na quarta-feira, né? Ou quando o evento estiver acabando, tá? A outra coisa que a gente queria confirmar com vocês era com relação ao City Tour. A gente propôs para quem quisesse, tá? Isso é a parte do evento, não é atividade de trabalho, vocês não são obrigados e vocês deverão custear esta ação, tá? A gente perguntou se alguém teria interesse em fazer, porque um City Tour conhecer algum ponto turístico do Rio de Janeiro e a gente ia tentar providenciar, né, ou uma agência de turismo ou um carro que seja com alguém que conheça bem, né, a região, para poder fazer fazer um passeio com vocês, tá? A gente acha que esse passeio deve durar mais ou menos umas 5 horas, não menos do que isso. Então, precisaria, quem quiser participar, não pode ter voo marcado para antes das 6
A Márcia está dizendo 4, 5 horas, deixa eu mas olha explicar. só, deixa eu falar. Quem vai de Galeão tem que chegar no aeroporto com 2 horas de antecedência, porque o aeroporto está em obra. Então, se marcou voo para as 4 da tarde, tem que chegar no aeroporto às 2. Se não chegar, gente, não consegue embarcar. O deslocamento entre o check-in e o portão de embarque está dando mais ou menos uns 40 minutos, tá? Então, assim, se chegarem com menos de 2 horas, melhor, de antecedência no aeroporto, vocês correm o risco de não conseguir embarcar. Então, prestem muita atenção nisso. Então, eu só tenho confirmado para o City Tour o pessoal do Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Me confirmem, por favor, quem vai fazer, né? E que a gente vai fazer. E vai ser no sábado, depois do encontro. A maioria de vocês chega no domingo, durante o dia. Tem gente que chega de tarde, tem gente que vai chegar à noite, tem gente que vai chegar de madrugada, enfim. Então, a gente preferiu concentrar no sábado, tá? Eu só tenho confirmados esses nomes. E aí, a gente vai conversar com esse grupo na semana para poder fechar onde vocês querem. Para fazer o roteiro e ver os valores. Vai dar mais ou menos, gente, 200, 250 reais para cada um para fazer com entrada já nos parques, no Pão de Açúcar, no Corcovado. A gente vai fazer o roteiro, a gente já viu algumas empresas e já vimos também serviço de van, de transporte da pessoa que vai levar, com guia, essas coisas. Então, não vai, no máximo, esse valor deve ser menor do que isso, pelos cálculos que eu já fiz. E a gente vai ver o roteiro de cada um, tá? A gente quer o roteiro do grupo para poder seguir. Caso alguma pessoa queira fazer o passeio na parte da manhã, por exemplo, e o voo, sei lá, 3 horas da tarde, a pessoa vai ter que sair meio-dia, 1 hora, mas dá para fazer um passeio de 3 horas, também não tem problema, tá? A pessoa acompanha o grupo até uma parte, a van pararia num ponto de táxi reformado, a pessoa pegaria o táxi aqui, né, e já iria direto para o aeroporto. Então, não é porque você vai embora 3 horas que você não possa acompanhar o passeio numa parte. Como é a gente que está organizando, né, esse grupo que está organizando o seu próprio roteiro, fica bem tranquilo da gente deixar uma pessoa no meio não é deixar a pessoa no meio do caminho, mas a pessoa só está no meio do caminho, com um ponto de táxi, que a pessoa vai direto para o aeroporto e o grupo continua mais 1 hora ou 2 horas o seu passeio, tá bom? Então, mas na segunda-feira, quando vocês chegarem aqui, ou no domingo, a gente organiza melhor. Mas a gente já precisa mais ou menos, é o que a Beth está falando, a gente tem mais ou menos precisa saber quantas pessoas estariam interessadas para a gente já contactar as empresas e para ver quanto é que sairia para cada um de vocês, tá? Mas quem quiser também se juntar ao grupo depois, sem problema, a gente tenta. Mas se a gente já tivesse uma ideia de quanto seriam, facilitaria bastante. Tá bom? Obrigada. Bom, Paraná está dizendo que o voo é 18h55 e perguntando se será que dá. Eu acho que dá. 18h55 dá. Viu, Elaine e Alessandro, que é quem está... A gente está querendo sair do sábado no hotel, todo mundo fecharia, se for na van, né, Beth, acho que a gente tinha imaginado, sair por volta de 8 horas da manhã do hotel, que aí teria a manhã inteira, daria tempo de ir no Corcovado. Não, 7h30 não. 8 horas dá, até porque o Corcovado, o Pão de Açúcar, não abre tão cedo. E como é daqui, a gente já pode ir direto para o Corcovado, que subiria, né, subiria pelo Alto da Boa Vista, não sei o quê. Então, dá tempo. E aí, todo mundo já levaria a mala dentro da van, né? Porque quando terminasse, cada um... Porque, como vocês têm direito a pegar o táxi do hotel para o aeroporto, seja lá onde vocês estiverem, né? Vocês pegam o táxi para o aeroporto, só não esqueçam de pegar o recibo. Façam o favor de não esquecer de pegar o recibo da casa de vocês para o hotel, da casa de vocês para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, tá? E do aeroporto para a casa de vocês. Então tá. Deixa eu só falar uma coisa, na verdade fazer um convite, né? Domingo, para quem for chegar muito cedo, eu faço convite. Eu estarei aqui na escola no domingo. Então, fique à vontade para... fique à vontade para... Quem quiser conhecer, almoçar, enfim. Quiser fazer 1 hora, eu estarei... Sim, eu estarei aqui na escola no domingo, então está feito o convite. Bom, tem mais gente perguntando se dá tempo. Olha só, pessoal, a gente
pensou, né, o que a gente mapeou é um city tour de mais ou menos umas 5 horas. 4 horas, né? Vamos botar 5 aí com uma dilataçãozinha, com mais 1 hora pelo menos para vocês almoçarem e 1 hora de deslocamento. A Márcia disse começando às 8. 8 com 5, 13, 14 e 15. Então, o limite, né, é 13 horas, 15 horas, 3 horas da tarde está encerrado. E aí, acho que esse horário de voo, né, das 18, né, 17, um pouquinho no limite, dá para vocês, quem for até umas 17 horas, eu acho que dá para fazer o city tour tranquilo. Tá? É porque tem gente também, o Galeão está em obras, o Santos Dumont não está. Então, o Santos Dumont é 1 hora mesmo. Então, dá para a gente fazer. Gente, não se desespera com isso, tá? A gente é que está fazendo o nosso roteiro, se tiver que terminar 1 hora antes, se alguém precisar. A Alexandra está mandando aqui, dizendo que o voo dela é 5 para as 5 da tarde. Então, dá para fazer o tour, Alexandra. Então, gente, não fica na ansiedade. Vai dar tudo certo. A gente só quer saber quem estaria interessado, tá? E, se possível, se vocês pudessem mandar o horário do voo, do horário que sai, né, o voo por e-mail, mas manda por e-mail, não adianta mandar por aqui não, porque eu não consigo anotar todas as informações de todo mundo ao mesmo tempo aqui piscando. Manda por e-mail para mim e para a Beth. A Aline também, a Aline Rio Grande do Sul, está me perguntando aqui pelo WhatsApp para quem ela manda o CPF. Pode mandar ou para mim ou para a Márcia, ou manda para as duas, é melhor que as duas. Gente, manda para as duas, porque nem sempre uma de nós está na mesa ou está recebendo e-mail, porque a gente está enlouquecido que a gente tem outras ações aqui. Sempre mandem os e-mails para mim e para a Beth. Às vezes mandam para mim, eu não estou na sala, não sei das quantas, as pessoas ficam esperando, a Beth está sentada na mesa do lado e não recebe. Sempre mandem essas informações relativas ao que a gente está pedindo aqui para mim e para a Beth, com cópia uma para a outra, tá? Eu não sei se alguém quer falar. Alguém mais quer falar? Alguma dúvida? Sim, os quartos são compartilhados em duplas, tá? Vocês vão poder se organizar. A Márcia fez meio que um casadinho, né? Formou as duplas previamente por uma questão de organização, porque a gente precisava fazer isso. Mas chegando lá no hotel, se você estiver junto com a Mariazinha, né, e não quiser ficar com ela, você pode ir lá, né, e pedir para trocar, tá? Eu sei que não é uma questão assim, a gente tem mais afinidade com um, com o outro, ou está acostumado a ficar com um colega que já é do seu regional, que você já sabe e tal. Enquanto for possível trocar, a gente vai trocando. Né? Vai chegar 1 hora que não vai dar para atender mais a todo mundo pelo número de reservas, né? Mas vocês podem, né, se organizar lá, mesmo que esteja lá, vou sugerir aqui, a Kátia e a Kátia de Goiás e Shirlene do Pará, na lista lá estão no mesmo quarto. Não estou dizendo que seja assim, não, tá? Kátia quer ficar com a Lília, vai lá e pede para trocar, tá bom? Assim, como é que eu fiz a divisão? Algumas pessoas eu já sei, eu já conheço, e já sei que as pessoas se dão. Então, por exemplo, coloquei o Carlos Schneider no mesmo quarto que o João de Brasília, né? Então, eles já ficaram hospedados juntos, se deram bem, eu coloquei os dois no mesmo quarto. Então, as pessoas que eu já sei, mais ou menos, eu coloquei. E, geralmente, eu pedi para colocar as pessoas que sejam no mesmo regional, no mesmo quarto, ou então, pessoas que eu, mais ou menos, conheço, sei que tem uma personalidade parecida, no mesmo quarto, né? Porque, por exemplo, eu durmo muito tarde. Se eu for ficar com alguém que dorme muito cedo, vai dar uma complicação. Então, se vocês quiserem trocar entre si ali, não tem problema nenhum, tá? Mas os quartos já estão mais ou menos designados e não tem problema. Então, não precisa ficar na ansiedade, é só chegar com a carteira de identidade, se apresentar lá no hotel, que a reserva está lá. A única coisa que eu preciso... entre si, não. Eles vão precisar ir na recepção do hotel e pedir para trocar. Sim, claro. Trocar né? entre si na recepção do hotel. Não é pegar sua mala e ir para o outro quarto, não, tá, gente? Trocar na recepção. Mas, por favor, a gente precisa até hoje, no final do dia, por favor, o nome de quem vem e o CPF das pessoas, porque eu tenho que confirmar no hotel amanhã, tá? Até no máximo amanhã de manhã, cedinho, porque amanhã, na hora do almoço, eu tenho que mandar isso para o hotel confirmando todo mundo sem falta. Tá? Obrigada. Alguém está perguntando lá no grupo que horas a van sai. Às 8h20. Deve ser um ônibus, gente.
Não é A van. van tá O que perguntando- vai sair de manhã no hotel, segunda-feira, é às 8h20 da manhã. Vai ser um ônibus de turismo, vai parar na porta do hotel. Eu já confirmei. Vai ser um ônibus de turismo, vai parar na porta do hotel. Provavelmente eu e Elizabeth vamos estar lá no primeiro dia. Tá? Se uma não tiver, a outra estará com certeza. Tá? E a gente vai sair às 8h20. Porque geralmente de manhã, às vezes, tem um engarrafamentozinho para chegar aqui. Né? Porque, como vocês vão ver, a Barra da Tijuca é muito grande. E nós não estamos na Barra da Tijuca, que é Jacarepaguá. Tá? É ao lado da Barra da Tijuca, mas não é na Barra. E a gente tem que fazer o retorno lá na Cidade de Deus para poder entrar aqui. Então, a gente vai sair às 8h20 da manhã, tá certo? Então, todo mundo toma café, tudo. 8h20 o ônibus vai estar saindo lá do hotel para poder dar tempo de a gente chegar às 9 e pouquinho aqui no Sesc, tá? Agora, a van do passeio lá no próximo sábado, provavelmente vai sair no máximo às 8 horas da manhã para poder a gente fazer o City Tour, tá? Agora, o ônibus que vai pegar para a gente vir aqui para o hotel vai ser às 8h20 da manhã e nós sairemos aqui do Departamento Nacional às 19 horas. O ônibus vai levar todos vocês de volta para o hotel. Então, não precisa se preocupar com esse translado para lá e para cá, que está tudo tranquilo, garantido. Da mesma forma, no dia que a gente for visitar os museus, na quarta-feira, o ônibus vai sair da Praça Mauá às 19 horas e vai deixar vocês todos no hotel, quem queira ficar no hotel. Quem quiser ficar pelo centro da cidade, também não há problema, não é obrigatório. À noite, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas, de qualquer forma, aqueles que quiserem retornar para o hotel aqui na Barra da Tijuca, o ônibus vai trazer. Tá? Oi? O Zé está dizendo que pode acompanhar ele até Niterói também. Quem quiser também atravessar a Baía de Guanabara, quem teve um grupo que nós fomos, né? Atravessamos de barca, né? E teve um pôr do sol lindo e maravilhoso, e foi divertidíssimo. Algumas dessas pessoas vão estar aqui de volta. A gente até podia fazer isso mesmo, né? A gente pega a barca, vai a Niterói e volta na mesma barca, só para a gente ter o prazer de atravessar a Baía da Guanabara de barca, que é muito agradável, muito bonito. E a gente acompanha o Zé Maria até o outro lado de lá, já que ele mora do outro lado. Né? Olha, para a tristeza dos boêmios do grupo, esse ano, nós não vamos ficar no centro, pertinho da Lapa, né? A Lapa é um lugar da noite badalada, mais badalada no Rio de Janeiro, para quem não conhece. Vocês vão ficar no hotel na Barra da Tijuca, bem pertinho da praia, mas ali tem uns quiosques. A Márcia está dizendo que ela foi má, botou vocês perto da praia. Ali tem uns quiosques que funcionam a noite inteira. E é um ponto bem tranquilo, viu? Para quem não conhece. É um ponto que você pode transitar tranquilamente a noite inteira, que tem segurança, não tem problema de ter pivete, não tem registros, pelo menos eu não tenho esses registros, de pivetes andando por ali e tal. Não custa nada que a gente fique atento, mas enfim, é um ponto seguro do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, alguma pergunta a mais? Alguém quer falar? Então Bahia, vamos lá. Tá dançando, Conceição? Ainda tá no ritmo do carnaval? Fala, Conceição. Conceição não tá dançando nada. Ainda não, mas pelo Maria visto, que tá semana que dizendo vem que vai vocês dançar. ainda estão dançando. Conceição e Edith estão no maior pique. Ontem eu e Conceição fizemos uma reunião, quase uma hora por telefone ontem. Sobre regulamento. Dançar mesmo, eu vou dançar aí. No DN. Vocês estão me escutando bem? Ok, Conceição, Tá conseguindo estamos escutar? escutando. Certo, pronto. Ok. Eu estou dando um retorno para vocês, porque no início da reunião eu não estava aqui, estava resolvendo uma questão aqui na área administrativa. E aí, só para dizer que estamos juntos, semana que vem vamos trabalhar, tentar avançar na proposta que a gente não conseguiu muito remotamente. A partir da conversa que eu tive ontem com Márcia e pegando as ideias também que você tinha proposto, Beth, nós enxugamos um pouco aquele esboço, aquela primeira proposta, e a princípio a gente não vai trabalhar com os padrões, infelizmente, que era o meu desejo pessoal maior, que a gente pudesse trabalhar mais com aquilo, mas para que possa levar à frente uma proposta e discutir, acho que tem questões bem importantes que a gente pretende tratar, que é a missão da rede. A princípio o esboço não estava prevendo isso, tratar da missão da rede, mas apenas da biblioteca, objetivos, enfim, algumas questões mais conceituais que precisam ser realmente discutidas nesse momento, até para fundamentar
ou se ajustar ao trabalho dos demais grupos que dependem dessa questão conceitual tão básica, né? Então, eu estou mexendo um pouco na última proposta que você fez, e à medida que eu puder, eu vou devolvendo, então mesmo pessoalmente, para a gente seguir aí. Então, por isso que eu estou dizendo que semana que vem é que vai começar a dança. Aqui, por enquanto, estou dançando nada. Não. A gente vai ter muito trabalho pela frente. Vamos todos dançar, plantar bananeira, fazer muita coisa por aqui, porque tem trabalho. Além do maiô, vamos ter que trazer as sapatilhas de balé, os sapatos de dança. Eu vou trazer meu sapato de dança espanhola para a gente bater os pezinhos. E por falar nisso, eu estava pensando em levar um tabuleiro de acarajé. Agora, neste momento, mas porque assim, são questões que vão demandar uma certa dedicação, né, um pouquinho mais de detalhamento, e a gente vai precisar fazer isso depois. O trabalho desses grupos, né, de nenhum dos grupos se encerra nesse encontro, isso é apenas um marco, né, é o começo. É o começo bonito da coisa, porque até agora a gente está aí assim meio que patinando um pouquinho aqui, ali, né? Eu confesso para vocês assim que na minha cabeça, né? Porque assim eu sou sonhadora. Então eu planejei, eu pensei, eu sonhei muito mais para esse encontro, mas a gente sabe que tem um monte de coisas em paralelo, que todo mundo está envolvido com seus processos no regional, a gente também tem outras coisas aqui, enfim, e aí a gente não conseguiu chegar àquilo que era o meu, né? O meu ideal pessoal, mas o meu pessoal esquece. A gente vai tratando aí o que a gente consegue fazer, consegue trabalhar em nome da rede. Nesse momento, eu acho que a gente precisa ter os pés no chão para a gente não se frustrar. Se replanejar, eu acho que faz parte do processo, né? E aí, assim, para frente, eu acho que esse momento, para todos os grupos também, é importante a gente pensar o que a gente vai produzir ao longo desses 2 anos, 2017 e 2018, porque lembrando que a proposta dos GTs era de que eles tivessem uma rotatividade a cada 2 anos. Não sei se vocês todos observaram isso, mas então a gente tem uma jornada aí pela frente e que em breve eles devem, né, entrar no final de 2018 numa rotatividade. A gente deve reformular, permitir a participação de outras pessoas, envolver outros processos, fazer meio que uma dança das cadeiras, porque a gente sabe que em muitos lugares não tem tantas pessoas assim, né? Mas enfim. É parte do nosso processo de aprendizado, né? Que a gente possa fazer essa troca, que a gente possa fazer esse diálogo, construir, mas a gente precisa ter metas. O que a gente consegue fazer em 2017, o que a gente consegue fazer até meados de 2018, eu sugiro planejar a cada 6 meses, né? E para que a gente possa, né, ir desenvolvendo esse trabalho, né, e preparar esse documento. Não significa que esse documento tenha o prazo até 2018 para sair, gente, por favor. A gente está fazendo a revisão de um documento, então, quanto antes a gente conseguir produzir, chegar ao final desse produto, melhor. Mas aí a gente vai analisar juntos em quanto tempo a gente consegue fazer, depois de ter firmado, né, essas questões que tangem lá a missão, a visão, os objetivos, a ideia, o conceito da rede, né, a proposição da rede, porque eu acho que isso é importante a gente dizer. Esse colegiado que a gente forma hoje dos grupos de trabalho, isso precisa estar contemplado no documento, porque ele precisa se tornar nossa diretriz de trabalho também, né? E aí é que a gente vai definindo quais são as políticas importantes, né, para essa rede e como é que a gente vai caminhar. Políticas de indexação, políticas de desenvolvimento de coleções, critérios de catalogação, as diretrizes, né, de tecnologia da informação, enfim. E depois a gente vai entrando tópico a tópico. A gente vai ter, né, bibliotecas escolares está bem avançado nesse ponto. Depois a gente pode fazer aí um benchmarking com um grupo de como foi que ele produziu, né, e olhar para cada grupinho desse, para cada tipo, né, de biblioteca que a gente tem dentro lá da proposição do documento. E a gente vai tentando trabalhar isso aí avançando.
Mas a gente vai fazer passo a passo, a gente vai chegar lá. A gente não desistiu de discutir esse assunto, não. Porque a gente acha que tem que olhar especificamente. Tá bom? Ok. Eu queria também poder assim animar o grupo da gente, embora não tenha produzido muito, mas para mim uma das coisas que vai ser muito interessante nesse colóquio é que a gente vai estar isolado. É muito difícil a gente sair da rotina da gente, das atribuições que a gente recebe que não estavam planejadas para trabalhar. Tem vontade, mas enfim, o espaço está complicado. O fato da gente ter separado uma semana para não estar fisicamente no regional, na minha opinião, vai fazer uma diferença muito grande. Então, eu tenho expectativa de que presencialmente a gente possa discutir e possa dar alguma contribuição para esse trabalho. E Conceição, só complementando aquela nossa conversa de ontem, estão me ouvindo? Então, complementando aquela conversa de ontem e até trazendo para todo mundo e até para a Paula, porque eu vi que você mandou para a Paula Fracinetti, nossa síndica. Sim, mandei. Uma parte da conversa. Eu não sabia, senão eu tinha tratado ela um pouco melhor. Manhã comigo, que foi muito importante. Eu falei, a gente tem duas situações, né? O regulamento das bibliotecas do SESC, mas a gente tem o regulamento para as bibliotecas poderem se agregar à rede de SESC de bibliotecas, né? São duas questões muito importantes aí, porque o que a gente geralmente tem são os regulamentos das nossas bibliotecas que a gente trabalha. Mas o que a gente está querendo também nesse documento, acho que até anterior a esse regulamento geral para as bibliotecas do SESC, que a gente, óbvio que cada biblioteca vai ter o seu regulamento, mas a gente tem que ter um regulamento para rede SESC de bibliotecas e depois sim ter um outro regulamento de orientações gerais para todas as bibliotecas em si, tá? Mas a gente tem que ter o porquê que essa biblioteca pode vir a participar da rede, porque, o que ela deve ter, o que ela deve propor, entendeu? É isso que a gente tem que pensar, que muitas vezes a gente não está pensando que tem essa coisa, essa situação mais macro, esse regulamento que seja superior a um regulamento físico em si de utilização da biblioteca. É um regulamento de participação na própria rede. Muito boa lembrança, Márcia, concordo. Conceição e Edith, obrigada. Né? Aos demais colegas, se alguém mais quiser falar, fique à vontade. Senão, acho que a gente pode encerrar a reunião. A Márcia está dizendo que ainda tem gente falando no chat. Gente, se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta por chat, eu estou aqui lendo, tá? Manda aqui que eu passo para a Beth ou para o José Maria, por favor. É só mandar por escrito. Tá? Porque eu sei que tem gente que não tem microfone, não tem enquanto como vocês pensam aí se vocês ainda querem falar, deixa eu só lembrar uma coisa. Eu mandei um e-mail para vocês, deve ter umas 2 semanas, dizendo, dando algumas dicas aí da vinda, né, como vocês iam arrumar a mala, né, para trazer lá o protetor solar, repelente, casaco, né. Não esqueçam o guarda-chuva, porque tem chovido por aqui também, como a Márcia disse. As orientações com relação a táxi, né, a questão financeira, vocês vão receber um auxílio, já devem ter recebido, verifiquem, por favor, né, se receberam, tudo direitinho. Do pagamento do táxi, como a Márcia falou, vocês precisam de recibo, o táxi de translado casa, aeroporto, aeroporto, hotel, hotel, aeroporto e aeroporto, casa, né, vocês peguem os recibos, preenchidos com a placa do carro, o CPF do motorista, assinado, com data, tá? Observem, porque às vezes os motoristas botam só o valor e dá um rabisco e tal, não preenchem todas as informações do recibo. É importante que vocês façam isso e verifiquem como é a prestação de contas em cada regional, tá? Como é que vocês vão fazer, porque esse procedimento a gente não conhece, porque cada regional tem um procedimento. Pará está perguntando se a apresentação será em slide ou se cada um apresentará individualmente no primeiro dia. Eu estou entendendo, Pará, me ajuda aí, se não foi isso, tá? Que é a apresentação de vocês, né? Como é que vocês vão se apresentar para o grupo.
A gente não pensou em nenhuma formalidade, não. A gente não pensou em fazer com que vocês produzissem nenhuma apresentação formal, né, com slides e tal, porque vocês são 60. Se todo mundo gastar 5 minutos, a gente fica o dia inteiro, né, se apresentando, né, assim, e aí não ia dar, até porque 5 minutos, né, a maioria de vocês não falam 5 minutos só, né, ainda mais fazendo uma apresentação. Eu não falo. Elizabeth, nós somos 60 vindos de fora, dos regionais. Porque ainda tenho eu, você, José Maria, as colegas da SD, que são 3, então, quer dizer, nós somos quase 70 pessoas. Então, multiplica esses 60 vindos de fora, mais nós todos aqui. Então a gente não quis usar essa estratégia de fazer uma apresentação, de vocês irem fazer uma apresentação de como é no regional e tal, até porque vocês todos já se conhecem de alguma forma, né? Ou pelo menos deveriam, porque já estão todos participando dos GTs, né? Já estão discutindo os assuntos, então já falaram bastante. Claro que vai ter uma apresentação, porque sempre tem aquele choque da imagem, né? A gente ouve a voz assim do colega do outro lado e acha que ele é uma coisa, e quando a gente olha, fala, nossa, nunca imaginei que você fosse assim, né? Enfim, a gente tem essas coisas, mas vocês vão se apresentar, mas vai ser uma coisa bem, bem sucinta, tá? Não se preocupem com isso. Se preocupem em se preparar, lerem os textos todos, e tem texto pra caramba, e eu sei que tem texto pra caramba, mas a gente teve 6 meses para poder fazer todas essas leituras, para poder discutir, né? Então, assim, estejam preparados, por favor, para que o trabalho possa fluir, porque se a gente tiver que buscar essas referências teóricas, né, que a gente precisa, os documentos institucionais, na hora que a gente estiver fazendo, primeiro a gente vai perder tempo até encontrar, né, buscar tudo isso, enfim. Se a gente já tiver o mínimo de leitura desse documento, a gente já vai mais objetivamente, já entende o contexto, tá? Então, é isso. As apresentações de vocês vão ser no dia. Tem uma coisa que eu não falei, o evento vai ter um recheio, né? O que é isso, gente? O nosso encontro, ele é um encontro fechado. O colóquio, ele é um encontro fechado para a rede SESC de bibliotecas. Como vocês estão percebendo, a gente vai discutir questões operacionais da rede. Mas como a gente é ansiosa, né, e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né, dia 12 é dia do bibliotecário, parabéns aí. Quem vai chegar no domingo, a gente vai se cumprimentar de novo. Então, assim, dia 12 é dia do bibliotecário e a gente achou que tinha que fazer um burburinho, sabe, da nossa presença, contar para todo mundo primeiro, não só que a gente está aqui, mas dizer para todo mundo o que a gente vê, o que a gente faz, biblioteca, né? E aí a gente decidiu fazer um evento paralelo e pediu... Desculpa, eu acabei lendo aqui um negócio, mas deixa eu terminar de falar. Eu li o que Paraná colocou aqui no chat, foi por isso que eu me confundi. A gente acabou resolvendo fazer um evento paralelo, que a gente convidou aí para estar aqui na segunda-feira o Luiz Milanese, para falar sobre bibliotecas, o contexto informacional no século XXI. A gente convidou a Liliana Giusti, que é bibliotecária, é especialista em livros digitais, que vai estar conosco, e bibliotecas digitais, que vai estar conosco na terça-feira. E a gente também convidou a Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria para fazer um trabalho com a gente de sensibilização sobre dificuldades de mobilidade, pessoas idosas, pessoas gordas, obesas, melhor dizendo, desculpa pela... pessoas com deficiências, né, física, como é que elas encaram esse universo, né, que para quem é andante liberto, vamos dizer assim, é fácil, tranquilo, mas que existem barreiras enormes para essas pessoas que estão do nosso lado. Então, é um objetivo de despertar, né, os nossos olhares para essas coisas, para essas situações. Tá? E aí, a outra coisa que a gente planejou para esse dia, né, para quinta-feira, porque na quarta a gente vai estar fora, mas na quinta-feira a gente planejou para fechar
uma exposição de alguns equipamentos de acessibilidade. O famoso carrinho que a gente sugere aí como solução para o Bibliosesc, né? O famoso carrinho que sobe as escadas, né? Solução de acessibilidade, principalmente para o Bibliosesc, ou para aquelas unidades onde não existe a possibilidade de construção de rampa, de colocar um elevador e tal. Então, vocês vão poder conhecer pessoalmente, né, esse equipamento. Diga, Marta. Estão perguntando aqui se essas palestras serão filmadas. Gente, essas palestras eu vou encaminhar a todos. O evento começa às 2h30 da tarde, no horário de Brasília, e ele vai ser filmado, né, gravado, mas também vai ser transmitido via IPTV para todos os regionais, tá certo? Então, a gente vai encaminhar por IPTV. Quem está aí no regional, que porventura não vai vir ao Rio de Janeiro... Obrigado. Desculpa. Gente, não falo mais próximo. Desculpa, é que eu estou rouca, tá, gente? Tem feito calor e frio aqui no Rio de Janeiro, então estou meio rouca, me perdoem. Mas o evento, as palestras, esse evento comemorativo, que é para além do colóquio, né? É um outro evento além do colóquio, que é isso que a Beth está falando, que chama-se Biblioteconomia no Contexto Informacional do Século XXI. Ele vai começar na segunda-feira, às 14h30, 2h30 da tarde, do horário de Brasília, e vai ser transmitido via videoconferência e vai ser filmado. E, além disso, vai ser quem não puder assistir no ponto da videoconferência, né, onde está o IPTV, pode assistir pela internet, no endereço que eu vou mandar, http://videoconferencia.sesc.com.br. Eu botei uma foto do acesso no grupo. Alguém pediu antes da reunião como acessar. Eu coloquei uma foto com orientações aí. Depois eu mando para vocês também por e-mail. As palestras de 2h30 às 3h vai ser a apresentação, a gente vai ter a presença da senhora Lúcia Lino, que é presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. Esse evento aqui no SESC está fazendo parte da semana de comemoração ao Dia do Bibliotecário, aqui no Rio de Janeiro, que vai começar no domingo, vai até sexta-feira. São várias instituições que estão comemorando, então o Conselho Regional de Biblioteconomia também está fazendo uma grande comemoração. A gente acaba sendo discreto, né? É só nessas horas que a gente vê que tem várias comemorações juntas, mas os bibliotecários não aparecem. E a gente está tentando fazer, o Conselho reuniu essas várias instituições e está colocando na página dele, aí que a gente vê o quanto de comemoração que está tendo. E o nosso evento do SESC está fazendo parte desse conjunto de comemorações. Então, seria na segunda-feira, às 14h30, e vai até às 16 horas. Das 14h30 às 15h vai ser a abertura do evento, nosso diretor-geral, nossos outros diretores, os colegas do SENAC aqui no Rio de Janeiro, aqui no DN, também estão participando com a gente disso. E a senhora Lúcia Lino vai fazer essa apresentação de 15 horas até às 16h, que é o horário de Brasília, né, de 3 às 4, vai ser a palestra do Milanese, vocês então vão poder participar, mandar perguntas e tudo. Na terça-feira, das 2 da tarde às 3 da tarde, vai ser a palestra da Liliana Giusti Serra, também sobre livros digitais, bibliotecas virtuais, as diferenças, os vários tipos. Então, ela vai dar um apanhado geral e vai mostrar os prós e os contras de cada tipo dessas novas tecnologias. Então, seria muito interessante a quem puder assistir videoconferência ou então pela internet. Mas, de qualquer forma, todas as palestras vão ser filmadas e a gente vai encaminhar depois e vai disponibilizar para todos. Tá bom? Paraná está pedindo para mandar o link do questionário que eu falei no começo da reunião. Eu vou encaminhar para vocês por e-mail, tá? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Alguém mais quer falar? Podemos encerrar? Podemos? Márcia, podemos? Podemos? Pessoal, então eu queria mais uma vez agradecê-los, né, pela presença, pela dedicação a esse trabalho, que a gente sabe que dá trabalho,
que a gente tem várias outras coisas para fazer, né, em paralelo, que a gente não consegue se dedicar como a gente gostaria, mas enfim, esse é o primeiro passo, né, visível de um desejo de construção coletiva, de um sonho nosso, e que a gente possa, né, de verdade se dedicar e ter um encontro, né, inesquecível, no mínimo inesquecível para essa rede. Eu tenho certeza que vocês vão fazer desse encontro um grande espetáculo, né, não como um show, uma apresentação, mas para se transformar, para se modificar, para se promover e para promover o nosso trabalho e fazer valer, né, todo o investimento e todo o desenvolvimento, toda a nossa capacidade, né, de nos dedicar e de fazer, né, esse trabalho a que a gente se propõe todos os dias. Boa viagem a todos. Vocês todos têm os nossos telefones, os nossos e-mails, tem nos grupos de trabalho aí. Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente e a gente está à disposição de vocês. Até segunda, às 8h20. Um abraço a todos.